O Senhor levou, o Senhor trouxe, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui hoje, o pastor Érico ligou para mim, eu disse, não pastor, eu tenho que ir hoje, que quarta-feira pode ser que eu tenha serviço, e aí aproveitar a oportunidade para compartilhar com os irmãos um texto da palavra do Senhor que nesses últimos dias me chamou a atenção e tem me incomodado. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o texto de Êxodo, capítulo 15, verso 22 até o verso 27. Êxodo 15, verso 22 até o verso 27. Diz assim a palavra do Senhor: Fez Moisés partir Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur, caminho 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas, por isso chamou-lhe Mara, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse: Se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Amém? Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Santo e eterno Deus, nós te louvamos pela oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos em teu nome, ao redor da tua palavra, Senhor, e nesse momento queremos dizer, Senhor, declarar ao Senhor que nós queremos ouvir tua voz, Senhor. Declaramos que somos imperfeitos e somos indignos, Senhor, de estarmos aqui reunidos como povo teu e louvando o teu nome, declarando que tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, declarando que tu és maravilhoso, majestoso e formoso. Tudo isso, Senhor, só nos é possível por causa dos méritos de Cristo Jesus e do sangue precioso vertido na cruz do Calvário, naquele madeiro. E é nele que nós nos agarramos agora, Senhor, que nós nos fiamos agora, e pedimos que o Senhor, pela tua graça e bondade e misericórdia, nos trate, Senhor, mais uma vez, com graça e bondade nessa noite, e fala ao nosso coração, Senhor, segundo o teu querer e conforme aquilo que o Senhor já destinou para esse momento. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade, pelo perdão dos nossos pecados, por Cristo Jesus, seu sangue precioso. Em nome dele nós te oramos, agradecidos. Amém. Bom, meus irmãos, a história hoje é daquelas histórias de que a gente talvez já tenha experimentado alguma coisa parecida, né? Quando a gente cria uma expectativa muito grande a respeito de algo, né? Às vezes é de um presente que você vai receber, ou um filme que você vai assistir, você cria uma expectativa grande, e quando você assiste, você diz: meu Deus, eu perdi 1h30 da minha vida assistindo esse negócio, aquela decepção. Às vezes é um projeto que você tem na vida, uma casa que você comprou, um apartamento que está atrás, um emprego que você estava sonhando, e depois de algum tempo você, quando está experimentando daquela situação, daquela bênção ali, você fica dizendo: não era do jeito que eu imaginei, fica meio desiludido, decepcionado. E a história de hoje é a história de uma decepção, de uma desilusão que o povo teve. Na verdade, a primeira vez que o povo murmura diante do Senhor, aqui na sua peregrinação no deserto, antes de entrar na terra
prometida. Então, a gente pode dizer que isso é um marco na história da peregrinação do povo de Israel. A ideia aqui é justamente como nós lemos, Moisés escuta o povo reclamar da sua decepção, porque chegaram a um local esperando encontrar água ali, talvez parecidas com as águas do Nilo, lá que eles tinham deixado lá no Egito, e eles encontram água salobra, água, muito provavelmente uma água carregada de sais minerais, aquela água difícil de engolir. Eu lembro que a gente teve um acampamento aqui, era num acampamento chamado Maranata, e a gente foi acampar com os jovens da igreja lá no tempo da Central, no tempo que eu estava na Central ainda, no tempo da nossa mocidade lá. E eu cheguei lá e eu tomei banho, não cheguei a beber a água, mas eu tomei banho com essa água e fiquei todo patacado, todo encaroçado. Disseram, não, é porque a água é muito salobra, é água de poço, e aquela água definitivamente não dava para ser bebida. E aqui o Senhor procura ensinar ao povo de que Ele é o Deus que sara, Ele é o Jeová Rafá, é o Deus que cura, o Deus que sara, mas sara mais do que, cura mais do que os sais minerais da água. Ele cura do amargor, não apenas da água, mas do amargor da nossa escravidão, do nosso pecado. E esse é o paralelo que eu gostaria de compartilhar aqui em rápidas palavras com os irmãos nessa noite. As águas amargas que se tornam doces. Perceba que o povo estava com muita sede. O povo tem já caminhado aqui mais ou menos desde o dia da sua saída, desde aquele dia lá da Páscoa, da saída do Egito. O pastor Érico pregando aqui, falando sobre José, a chegada do povo, né, lá de José, dos seus irmãos, das tribos. Eles ficaram em Gósen, que era aquela, e aqui o pastor falou sobre isso no domingo, que era aquele local estratégico, ele já era a saída, não era a entrada, a saída lá do Egito, que era para eles lembrar que eles não iam ficar ali definitivamente, que não era para se acostumar, era para eles ficar lá sabendo que ele estava na porta para ir embora. E eles saíram de lá então, do local onde habitavam ali no Egito, e tinham caminhado e foram meio conduzidos pela nuvem e pelo fogo do Senhor. Eles foram até o Mar Vermelho, e chegando lá no Mar Vermelho, os egípcios acharam que eles estavam então atordoados pelo calor e que estavam meio perdidos, que não iam acampar na frente do Mar Vermelho, e foram lá então para vingar, né, para trazê-los novamente escravizados. E chegando lá, eles encontraram a mão do Senhor sobre os carros, sobre entre o povo de Israel e o povo do Egito, ali entre os soldados de Faraó, de modo que foram subjugados ali o exército de Faraó nas águas do Mar Vermelho. E então o povo tem essa experiência da saída, teve a experiência das pragas no Egito, da poderosa mão do Senhor os libertando, os conduzindo no meio do mar, quando abriu o mar, e aí eles saem e continuam caminhando agora sob a liderança de Moisés e aguardando para onde o Senhor os iria levar. Mas antes de chegar no Sinai, antes de experimentar ali a voz do Senhor, os trovões, os relâmpagos e a presença do Senhor em grande poder, eles são provados pelo próprio Deus. E eles têm andado então ali uns 9 dias mais ou menos. O Russell Shedd entende ali esse prazo aí, esse período dos 9 dias. Estão com os seus cântaros já secaram, estão procurando água e encontram esse lugar aí ali perto do hoje conhecido como Golfo de Suez, ali uns 80 quilômetros desse golfo.
acredita-se que seria esse lugar em que eles chegaram. Eles estavam com muito medo de continuar a viagem sem água. Os mais fracos, ali, os mais velhos, as crianças poderiam começar a sofrer do sol, da insolação e do cansaço da viagem sem água. A água é um elemento indispensável para a vida, e eles tiveram medo então de sucumbirem ali ao calor, e encontraram esse local em que havia água. A Bíblia não diz ao certo o que era, se era um riacho, se era uma vertente de um rio, se são poços, mas havia água ali. E quando eles experimentam da água, acho que com aquela vontade de matar a sede, né, pensando que era aquela Coca-Cola maravilhosa, chega, mete a boca na água, a água não era boa para o consumo, não era como as águas do Nilo, não eram aquelas águas doces, eram águas amargas. E aqui há uma história também, a gente sempre nas reuniões de oração fala de orações, de súplicas a Deus. Aqui é uma história de súplica, mas é uma súplica diferente, porque aqui Moisés, descrevendo esse momento, ele mostra que o povo não estava suplicando a Deus na dependência de que Deus os conduzisse ou que Deus os livrasse da sede. Aqui a perspectiva do povo foi de realmente reclamar. E sábado, Clênia deu uma palavra aqui na reunião das mulheres, que foi uma palavra para as mulheres, vai poder muito bem ser estendida para toda a igreja. Eu estava acompanhando lá voluntariamente, eu estava acompanhando lá do aeroporto, lá de Viracopos, lá eu acompanhando a mensagem, e ela falava sobre contentamento, né? Essa dificuldade que nós temos, essa relação que nós temos com os nossos desejos e com a nossa dependência com Deus, e de como nós, inúmeras vezes, nós pecamos contra Deus, porque somos descontentes e questionamos a soberania de Deus sobre nós, sobre a nossa vida, sobre o caminho onde Deus nos coloca, sobre aquilo que Deus nos dá. E o povo então suplicou, reclamou, na verdade aqui, a súplica do povo foi uma reclamação para Moisés contra Deus. Ele não suplicou a Deus pelo favor de Deus, ele suplicou contra Deus, ele reclamou contra Deus. Afinal de contas, era estranho compreender que, se Deus era quem os estava guiando, por que é que teria levado para um lugar de águas imprestáveis? Ora, se era daquele Deus todo-poderoso que havia aberto o Mar Vermelho, que havia trazido pragas sobre o Egito, por que é que esse Deus os levara para um lugar ali no deserto, um lugar de águas amargas? Será que Deus errou o caminho? Será que de repente Deus não é tão bom em geografia assim? Será que Ele não sabe o que é que está fazendo? Moisés está meio perdido então, porque ele está tentando se guiar ali pela nuvem, mas de repente não é aquilo. Deus não tem esse poder todo, Ele não é soberano dessa forma. E será que Deus de fato os levou para aquele lugar? Eram perguntas que eles podiam estar fazendo naquele momento ali. De repente eles esperavam chegar na sombra e água fresca, que a gente vai ver no versículo 27, lá de Elim, 70 palmeiras, né? Os comentaristas falam que esse era um local que tinha muitas tamareiras, que as pessoas usavam esses frutos, eram frutos deliciosos e tal, mas eles talvez esperassem chegar logo nessas tamareiras, nessas palmeiras, lugar junto às águas, diz o versículo 27, mas em vez disso Deus os prova com águas amargas. E queridos, é inevitável a gente não pensar que na nossa vida nós muitas vezes caminhamos no deserto da nossa vida sob a provação do Senhor, porque de fato Deus prova os seus filhos, prova aqueles a quem ama, e nós devemos aprender a nos contentar com a sua presença soberana na nossa história, conduzindo a nossa história,
escrevendo a nossa história. Diz o salmista que todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Eu conversava com um colega esses dias, e eu tive a oportunidade de compartilhar com ele. Ele estava passando por alguns problemas e abriu o coração para mim lá, onde eu estava trabalhando, e eu disse, tentei explicar para ele que há duas verdades que são paralelas na Bíblia, e ambas são verdades, e parece que elas não se encontram, não tem ponto de encontro, mas nós temos que acreditar nas duas, porque a Bíblia fala das duas. Um é que Deus é totalmente soberano na história. Deus é soberano, Ele controla a história, nada pega Deus de surpresa, nada acontece ao acaso. Deus tem o poder sobre a história, Ele é soberano sobre a história de nossas vidas. E isso é verdade, de Gênesis ao Apocalipse, de eternidade a eternidade. Nada afoge os planos, os decretos eternos de Deus. Mas uma outra verdade que salta na Bíblia quando nós lemos, e muitas vezes nós temos dificuldade de enxergar, de conciliar essa verdade com a primeira, é de que o homem é inteiramente responsável pelos seus atos, pelas suas escolhas, e por isso pelo seu pecado. E ele responde pelo seu pecado. A responsabilidade humana e a soberania de Deus são duas verdades presentes nas Escrituras Sagradas. Então, de modo que Deus prova-nos, e nós temos que, nesse momento, ainda mais, em vez de reclamar e murmurar, como é muito provável que seja a nossa primeira reação, a nossa reação, ou a reação que Deus espera de nós, é que nós ainda mais nos lancemos na dependência da sua soberana vontade. Ainda que as águas sejam amargas, no meio de um deserto, é a última coisa que você quer encontrar. Você quer um pouco de sombra, um pouco de água fresca, mas você encontra ainda aprovação em meio ao deserto. O Senhor te coloca lá, porque Ele quer provar, Ele quer ensinar, Ele quer lhe aperfeiçoar, porque Ele lhe ama. E nós temos que entender que no meio da prova, Deus continua sendo soberano. Deus nos ama e Ele é soberano, e nós devemos ainda mais nos achegar a Ele, confiar na Sua palavra, amar a Sua palavra, amar a Sua vontade e nos lançar totalmente na dependência dEle. E aí, Deus responde à murmuração do povo de uma forma também muito singular. Diz o texto da palavra do Senhor que Moisés clamou ao Senhor diante da murmuração, dessa primeira murmuração do povo, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Essa palavra mostrou aí no original, tem a mesma raiz da lei de Deus, dos estatutos do Senhor, é a mesma raiz para esse mostrar que o Senhor revela, a revelação, a lei de Deus, a instrução de Deus, tem a mesma raiz da palavra mostrar, essa árvore, aí no versículo 25. E aí o texto continua e diz: deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara, o Senhor que cura, o Senhor que sara. Então, a resposta do Senhor aqui foi graça, porque Ele primeiro mostra a árvore, Moisés lança e as águas se tornam doces, para depois ele chamar a atenção para a observância dos seus estatutos, da sua lei. E Ele não tinha ainda dado a lei, Ele está preparando o povo para receber a lei. A disposição do povo ao chegar no Sinai posteriormente tinha que ser de grande expectativa, de amar essa palavra, de ser apegado a ela, diferentemente do que de fato aconteceu. Quando Moisés sobe, começa a demorar, a turma se junta ali e conversa com Arão, e como diz Arão, juntaram ali ouro e jogou no fogo e saiu um bezerro, e eles adoraram o bezerro dizendo: foram esses os deuses que nos tiraram do Egito.
Mas Deus está mostrando ao povo, e sempre através da sua graça, traz a salvação ao povo e diz: agora amem os meus estatutos. Eu estou mostrando, eu estou revelando a vocês a minha graça. Ame essa lei, busque os meus mandamentos, busque os meus estatutos, para que a enfermidade, o que aconteceu com os egípcios lá, o juízo que veio sobre os egípcios não venha sobre vocês. Queridos, e a experiência que tenho tido ultimamente ao conviver com irmãos crentes no Senhor, que se dizem crentes no Senhor, é que muitas vezes me parece que é suficiente para nós o dizermos que somos crentes, dizermos que cremos em Deus, ou que tivemos algum tipo de experiência ao levantar de mãos, uma experiência de conversão, mas não basta apenas dizer que crê em Deus, não basta apenas estar no meio do povo, caminhando ali junto com o povo. O Senhor está dizendo que Ele derrama a sua graça, mas é preciso, em resposta a essa graça, ouvir a voz do Senhor e fazer o que é reto, guardar os seus estatutos. Nós dizemos que somos filhos de Deus, que somos crentes, e até postamos aí propaganda de reforma, aniversário de reforma, maravilhoso, mas nós não estamos dispostos a guardar os seus estatutos, não estamos dispostos a fazer o que Ele ordena, a obedecer a sua palavra, a investir tempo em oração, a dobrar os nossos joelhos, a buscá-lo verdadeiramente através da meditação da palavra, a compartilharmos desse evangelho às outras pessoas, a marcarmos o nosso território como cristãos e dizermos: nós só faremos aquilo que o Senhor ordenar em sua palavra. E aqui de fato nós aprendemos que não há como andar no caminho do Senhor, ser por Ele restaurado, sem se apegar à sua palavra e aos seus estatutos. Perceba que isso não é uma condição para crermos nele, não é uma condição para sermos salvos, mas é uma consequência inata, uma consequência natural daqueles que creem no Senhor Jesus, daqueles que foram alcançados pela sua salvação, que experimentaram as doces águas, a água viva, aqueles que tiveram a sua vida transformada da amargura de Mara, de águas amargas, para a experiência de um novo nascimento em Cristo Jesus. Nascemos de novo, não para murmurarmos, não para apenas usarmos o rótulo de cristãos, ou de crente, ou de membro de alguma igreja, mas para amarmos os seus estatutos, para andarmos segundo os seus mandamentos. E por fim, também inevitável nesse texto, e talvez o que tenha me chamado a atenção, e eu procurei comentários que pudessem se alinhar a essa ideia ou analogia que me veio à mente quando eu li esse texto, mas não encontrei, e ouso dizer que talvez seja original pensarmos assim, é que a resposta para a reclamação do povo, a resposta para a murmuração, a resposta não está nas águas, porque as águas foram tornadas doces, o povo continua a murmurar. Mais à frente você vai ver que ele vai murmurar pela comida, e Deus vai mandar o maná, ele vai murmurar pela carne, a ausência de carne, que ele não está comendo a carne que comia no Egito, e Deus vai mandar codornizes. A resposta não está na água em si, a resposta está no madeiro, a resposta está na árvore, e não há nenhuma explicação científica que algum comentarista possa dar em relação a que tipo de árvore é essa que consegue transformar. De fato, foi um milagre que Deus fez. E quando eu penso que por que Deus ia usar a figura de uma árvore para transformar águas amargas, Mara, em águas doces, águas saudáveis, para mim, somente olhando para a cruz é que eu entendo esse milagre. A cura para as mazelas do pecado do nosso coração e todo o mal que nós experimentamos, a impureza dos nossos pensamentos, a maldade do nosso coração,
A cura para isso não está em nenhuma conduta ou comportamento. Eu posso defender que você deve se apegar a essa palavra, que você deve orar, que você deve pregar, que você deve amar o próximo como a si mesmo, mas não é nada disso que lhe recomenda ao céu, nada disso que vai transformar a amargura da sua alma, da sua vida, numa vida aceitável diante do Senhor. É a graça do Senhor revelada em Cristo Jesus, na cruz, no Calvário, que causa essa transformação. A cura para a falta de esperança, para o amargor do destino sem Deus, é a cruz de Cristo. A morte de Cristo na cruz do Calvário transforma uma vida amarga, sem esperança, numa vida saciada pela água viva, com gosto de esperança eterna. E aí, quando a gente estava louvando ali, eu lembrei do texto de Apocalipse, em que lá Apocalipse 21 e começando o Apocalipse 22, João descreve como é que é a cidade, a Jerusalém celestial. E depois que ele termina de descrever todo aquele monte de pedra preciosa e tal, aquela forma meio cúbica que na verdade tem a intenção de mostrar a perfeição do local, ele diz que há uma fonte de água ali, água viva. Ele viu água viva jorrando naquela cidade. E assim como lá nós não precisaremos de sol, porque Jesus é o sol da justiça, vai iluminar todo o local, também não precisaremos de fontes de água, porque Ele é a água viva, que sacia toda a nossa sede. E desse modo também é Cristo Jesus, a sua morte na cruz, pagando o preço dos nossos pecados, morrendo em nosso lugar e ressuscitando, que nos dá a experiência de transformar a amargura da nossa vida na saciedade que a água viva nos traz. No domingo à noite nós começamos a assistir, eu não gosto da palavra assistir não, participar do culto em casa com os meninos. Eu tinha chegado à tarde de viagem e tem um determinado momento que aí a gente acabou fazendo um cultinho doméstico, né? E aí falando sobre a vida de Pedro, que ele negou Jesus 3 vezes e depois foi restaurado, e falando sobre a questão do próprio contentamento, que Clênis esteve aqui compartilhando no sábado. E eu disse em determinado momento, não sei porquê, eu disse que há um vazio no nosso coração, do tamanho de Deus, é um vazio infinito. É por isso que a gente reclama tanto, é por isso que a gente está tão insatisfeito. Você tem um carro e você quer comprar outro, você tem uma casa e quer outro tipo, você quer mudar de casa, você está na igreja e você tem pastor que cuida da sua vida e você quer outro pastor, você quer outro estilo, você tem um louvor e você reclama que você quer mais animado, você quer mais compassado, você tem um alimento e você reclama porque está salgado, porque está insosso. Mas a maior insatisfação nossa é porque há um vazio no nosso coração, há um vazio no meu coração e no seu coração, que é do tamanho da infinitude de Deus, e só Ele pode saciar esse nosso vazio, só Ele pode preencher esse vazio. E assim como o Senhor se revelou como Deus que sara, o Deus que sara em Mara, aqui nas águas amargas, Ele é o mesmo Deus que nos sara da chaga do pecado, desse vazio, da condenação eterna, e nos traz para a sua luz, para a saciedade das águas vivas que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E, querido, se você está vivendo um momento de deserto, e talvez estivesse até esperando uma saciedade, um momento de mais calmaria, mas em vez disso, você está sentindo ser provado por Deus, não desanime. O Senhor prova aqueles quem ama, e o Senhor continua sendo soberano, controlando a sua história, a história da sua vida.
Ame a sua palavra, mais do que simplesmente vir à igreja. Ame essa palavra, compartilhe ela, busque ela cada dia mais e mais. Ore em casa, dobre seus joelhos, ore com seus filhos, busque a presença do Senhor. E confie na salvação que vem dele. Ele é a nossa plena satisfação. Ele é a fonte de água viva que sacia a sede do nosso coração, nos livra da condenação eterna e nos redime, nos resgata, nos dá essa certeza de vida eterna que nada pode arrancar, nada pode tirar, nada pode minimizar, diminuir, nada, porque estamos com Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou para nos dar a bênção da reconciliação com o Pai e a vida eterna. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Vamos orar. E em nome de Jesus, se você está em casa e nesse momento, essa palavra, o Senhor falou ao seu coração e de fato você quer abandonar uma vida de murmuração e tem percebido que isso tem trazido distanciamento entre você e Deus e tem lhe distanciado até dos próprios irmãos e tem andado descontente. Eu quero convidar você em nome de Jesus para agora confiar na soberana vontade de Deus, na soberania de Deus para a sua vida. Ainda que o Senhor esteja lhe provando, confie no Senhor. Ele é a fonte que sacia o nosso coração. Ele é fonte de água viva. Ele que venceu a morte naquele madeiro, mesma forma que o Senhor providenciou uma árvore, um madeiro para transformar aquelas águas, Ele transforma o nosso descontentamento, a nossa escravidão do pecado, Ele transforma em vida eterna, em vida com o Senhor. Fale ao Senhor agora, entregue sua vida ao Senhor, se coloque diante dEle. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, te agradecemos pelo exemplo, ó Deus, que o Senhor nos deixou através de Moisés, povo tão murmurador, somos tão parecidos com esse povo, mas queremos confiar no Senhor, queremos confiar na Tua soberana vontade, Senhor, na Tua graça sobre nós. Nos ajuda e nos ensina a amar a cada dia os Teus estatutos, os Teus mandamentos. E assim como o Senhor revelou e mostrou aquele madeiro, aquela árvore, para transformar aquelas águas, que o Senhor transforme a amargura do nosso coração em águas doces, Senhor. Em Cristo Jesus, que possamos olhar para a cruz e ver o sacrifício de Jesus e ver esse sacrifício perfeito, suficiente, pleno, para nos dar alegria, esperança de vida eterna sobre todas as circunstâncias dessa vida. Tem compaixão de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, perdoa o nosso pecado. Transforma, Senhor, os nossos corações. É assim que nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.